Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: quem foi Luiz Carlos Prestes? No dia 7 de março de 1990, há 30 anos, falecia uma das mais lendárias lideranças da esquerda brasileira. Antigo secretário-geral do Partido Comunista, chefe da coluna que levava seu nome, Luiz Carlos Prestes é um dos personagens mais emblemáticos da história do país. É um personagem que as forças de direita, os círculos mais reacionários, fazem de tudo e sempre de tudo fizeram para difamar, para esconder seu nome, para invisibilizá-lo. É fundamental, portanto, que nos esforcemos para resgatar a história dessa liderança, compreender o contexto histórico no qual vivia e refletir sobre o peso que ele teve ao longo do século XX. Nós poderíamos afirmar que durante 100 anos a esquerda brasileira foi capaz de gerar 3 grandes lideranças de dimensão nacional, lideranças que puderam comandar processos de massa, de construção de alternativas contra as classes dominantes. A primeira delas foi exatamente Luiz Carlos Prestes, que ganha muita força e prestígio a partir da revolta tenentista e da coluna que leva seu nome, que iria cruzar o Brasil entre 1925 e 1927. Prestes depois se transformaria em secretário-geral do Partido Comunista e durante muitas décadas ele seria a grande referência da esquerda brasileira. Luiz Carlos Prestes ganha essa dimensão exatamente por conta da coluna que leva seu nome. As outras 2 lideranças que tiveram esse papel histórico foram Leonel Brizola, que ganha muito prestígio com a campanha da legalidade, com a derrota do golpe de Estado para impedir a posse de João Goulart em 1961, e evidentemente Luiz Inácio Lula da Silva, que passaria a ter um grande peso nacional a partir das greves operárias dos anos 70 e 80 e finalmente seria eleito presidente da República. Exatamente por esse caráter ímpar do papel de Prestes na vida do país, é muito importante estudá-lo. Se nós quisermos compreender a trajetória de Luiz Carlos Prestes, poderíamos, para efeito metodológico, dividi-la em 3 etapas. A primeira etapa é o tenentismo. A segunda etapa é o longo período em que ele comanda o Partido Comunista no Brasil. E a terceira etapa é quando ele, já rompido com o Partido Comunista, tenta desenvolver um pensamento crítico no interior da esquerda brasileira, já no final da sua vida. Prestes é um homem que nasceu no século XIX. Nasceu em 3 de janeiro de 1898 em Porto Alegre. Prestes é gaúcho de nascimento. Veio de uma família de classe média baixa, praticamente criado por sua mãe. Seu pai morreu cedo. Uma família que não tinha posses, mas que mesmo assim conseguiu batalhar para que Prestes fizesse seus estudos militares, e seria no Exército que Prestes ganharia notoriedade nessa primeira etapa da sua vida. Prestes rapidamente se transformaria em tenente, e como tenente participaria de todas aquelas conspirações dos anos 10, dos anos 20, que envolvia o nascimento do movimento tenentista, que era fundamentalmente um movimento que expressava as contradições da pequena burguesia urbana que vinha se avolumando em termos da sua densidade social e política e que se revoltava contra a República Velha, contra a corrupção,
contra a falta de democracia, contra as desigualdades, contra a falta de oportunidade para a ascensão desse setor numa sociedade muito estamental, controlada por velhas oligarquias agrárias que faziam o que bem entendiam do Estado brasileiro. Então é nessa ebulição que Prestes iria se politizar. Prestes não participa da revolta de 22 porque estava adoentado, a famosa revolta dos 18 Fortes no Rio de Janeiro. Prestes sentava praça no Rio de Janeiro naquela época, participa de todas as conspirações, mas adoentado ele não participa da primeira revolta tenentista. Prestes cumpriria uma carreira militar extremamente bem sucedida, é o maior aluno da Escola Militar de Realengo até hoje, com notas 10 em todas as matérias, o que criava um grande embaraço na época da ditadura militar, porque os militares gostavam de elogiar os grandes alunos das suas escolas, e quando chegavam na Escola Militar de Realengo, uma das principais escolas do Exército Brasileiro, eles tinham que esconder o fato de que o mais célebre e bem-sucedido aluno dessa escola tinha sido exatamente Luiz Carlos Prestes. Prestes organizaria a segunda onda da revolta tenentista, exatamente em 1925. A revolta teria dois centros fundamentais. Um em São Paulo, após a repressão contra a Revolução de 24, dirigida por Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa. O outro centro era Alegrete, onde Prestes estava alocado depois da derrota da primeira onda tenentista de 22, quando oficiais vinculados àquele movimento foram transferidos para praças mais distantes em relação à capital brasileira, que naquela época era o Rio de Janeiro. O outro centro da revolta seria exatamente onde Prestes estava alocado, que era Alegrete. Prestes revoltaria seu quartel em Alegrete e começaria a marchar no sentido norte, enquanto Miguel Costa dirigiria tropas que marchavam em direção ao sul. Esses dois fluxos se juntariam para formar a coluna Miguel Costa Prestes, que entraria para a história como a coluna Prestes. Embora Miguel Costa fosse o principal dirigente formal daquele movimento militar, quem era o chefe do Estado-Maior e o dirigente efetivo da coluna era Luiz Carlos Prestes. Por isso a coluna acabaria recebendo o seu nome. Entre 1925 e 1927, a coluna Prestes, também conhecida como a coluna invicta, com seus 1.500 homens, percorreria mais de 25 mil quilômetros, atravessando 13 estados brasileiros, numa epopeia guerrilheira que entraria para a história não apenas do Brasil, mas para a história internacional. A coluna Prestes seria uma referência militar para muitos revolucionários, entre eles Mao Tse-tung, que depois desenvolveria a estratégia da guerra popular prolongada durante o processo que levaria à vitória da Revolução Chinesa em 1949. A coluna Prestes jamais foi batida em qualquer batalha pelas forças legalistas. A coluna Prestes, ela não logra se constituir como uma alternativa de poder, mas se transforma num potente movimento de protesto armado contra a República Velha, sem a qual, sem a coluna Prestes, seria impensável compreender o que ocorreu em 1930 com a Revolução Liberal dirigida por Getúlio Vargas. É a coluna Prestes que vai dinamitar pelo interior do país as bases da República Velha. A coluna Prestes é que injetaria na sociedade brasileira, em especial nos setores populares e médios, o estado de ânimo que permitiria depois a vitória da Revolução de 30. Prestes é o grande comandante dessa epopeia e ganharia muito prestígio nacional em função disso. A coluna Prestes é concluída em 1927, seus combatentes vão para o exílio, para a Bolívia, depois para a Argentina, e neste processo de balanço da coluna Prestes, de análise autocrítica sobre o papel que havia desempenhado a coluna Prestes, sobre seus erros, sobre seus problemas, sobre seu programa, é neste processo autocrítico que Prestes começaria a se aproximar do marxismo, tanto em conversa com comunistas estrangeiros, especialmente argentinos,
quanto também em diálogos com comunistas brasileiros, como Astrogildo Pereira, que era o secretário-geral do Partido Comunista naquele momento, que então se chamava Partido Comunista do Brasil, e outros dirigentes que começaram tanto a fornecer literatura marxista como a debater com Prestes os problemas brasileiros. E Prestes vai fazendo um balanço da coluna de que um dos motivos pelos quais a coluna Prestes não teria se constituído de alternativa de poder é que ela não apresentava um outro projeto de sociedade, ela não confrontava, ela não antagonizava a sociedade capitalista tardia brasileira, ela não tinha um claro projeto de classe, ela não tinha um claro projeto estratégico. Nesse processo de aproximação com o marxismo, Prestes iria se mudar para a União Soviética em 1931. Prestes participaria do primeiro plano quinquenal, participaria como engenheiro, que era a sua formação na escola militar, ele participaria da construção do socialismo na União Soviética, se integraria às atividades produtivas da Revolução Soviética e manteria sua atividade política, então já vinculado à Internacional Comunista, cuja sede era Moscou. É então que se conclui a transição da primeira etapa da vida de Prestes, que é a etapa tenentista, para a segunda etapa, onde ele iria se consolidar como o principal líder comunista da história brasileira. Em Moscou, integrado à Internacional Comunista, é que Prestes entraria para o Partido Comunista. Seria uma filiação sui generis. Prestes não é recrutado no Brasil para o Partido Comunista. Aliás, havia bastante resistência ao ingresso de Prestes no Partido Comunista naquela etapa, pós anos 30, onde prevalecia dentro do Partido Comunista uma visão chamada de obreirista, ou seja, uma ideia de que o partido, para ter força na classe operária, na classe trabalhadora, somente deveria ter dirigentes operários, deveria excluir os quadros pequeno-burgueses da sua direção, e esse espírito provocava uma certa resistência ao nome de Prestes. Seria a Internacional Comunista, que de fora para dentro, a Internacional Comunista funcionava como um partido mundial, seria a Internacional Comunista, especialmente o seu principal dirigente naquele momento, que é Maniuski, um dos principais dirigentes, um líder soviético que estava na direção da Internacional Comunista, quem estabeleceria, quem determinaria o Partido Comunista que aceitasse Prestes como seu integrante. E Prestes tinha uma tarefa concreta no processo da sua integração ao Partido Comunista, dentro da estratégia do Partido Comunista, que a Internacional acabaria por avalizar em função das informações e opiniões que chegavam do Brasil, que era a organização da rebelião militar de 1935. A rebelião que seria, nos planos comunistas, deveria ser uma fusão entre um levantamento popular dirigido por uma frente única progressista, que era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, incentivada pelo Partido Comunista, mas que contava com a participação de outras forças progressistas e lideranças independentes, incluindo militares progressistas, um levante popular dirigido pela Aliança Nacional Libertadora, somada a uma revolta nos quartéis comandada por Prestes, dado o seu prestígio nas Forças Armadas. Era a ideia de uma rebelião popular militar que deveria eclodir em 1935. Prestes retorna clandestinamente ao Brasil para organizar essa rebelião popular militar ocorrida em novembro de 1935. Prestes era o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Ironicamente, seu nome foi apresentado como presidente de honra por Carlos Lacerda, depois governador da Guanabara nos anos 60, apoiador do golpe militar, mas que em 1935 era um jovem líder comunista e é quem propõe Prestes para presidir a Aliança Nacional Libertadora. Prestes seria o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, mesmo clandestino, embora as forças repressivas tivessem informação de que ele continuava no exílio em Moscou, e Prestes montaria um comando ao seu redor para organizar a rebelião de 1935, com apoio de quadros da Internacional Comunistas, entre eles o de Olga Benário, que tinha sido destacada para acompanhar Prestes no seu retorno ao Brasil. Olga Benário era um quadro alemão, uma militante formada em técnicas militares de informação, um quadro de alto nível da Internacional Comunista, e na trajetória de vinda ao Brasil, clandestina, de navio,
o casal se apaixona, eles tinham uma fachada de vir como casal, mas se transformam num casal de verdade. Olga Benário teria um papel muito importante na organização da rebelião militar de 35, seria presa junto com Prestes em 36 e depois enviada por decisão do STF e aval de Getúlio Vargas para a Alemanha nazista, onde terminaria seus dias assassinada em um campo de concentração em 1944. Célebre e vergonhoso episódio da história brasileira, com a cumplicidade da Corte Suprema e de Getúlio Vargas. Prestes comanda a rebelião militar de 35 e a rebelião é derrotada. Ela não se transforma numa rebelião popular, ela se restringe a ser uma revolta nos quartéis, com baixo grau de organização, com muita infiltração, e é esmagada de maneira relativamente fácil. A classe trabalhadora, o povo, não participa daquela mobilização que acaba, na prática, se constituindo numa espécie de terceira onda da revolta tenentista. A derrota da rebelião de 35 levaria praticamente o Partido Comunista a ser dizimado naquele período, levaria Prestes à cadeia e Prestes ficaria preso de 1936 até 1945. Prestes passaria praticamente 9 anos na cadeia, 7 dos quais em isolamento absoluto. Era tão precária a sua condição carcerária que seu advogado, o católico Sobral Pinto, chegou a recorrer à lei de proteção dos animais para tentar melhorar as condições carcerárias de Prestes. Na cadeia ainda, mas já no período em que Getúlio Vargas rompe seus flertes com o eixo nazi-fascista e se integra aos esforços aliados para enfrentar a Alemanha nazista, já neste período de degelo da ditadura do Estado Novo, Prestes, em 1943, é conduzido à Secretaria-Geral do Partido Comunista, na famosa Conferência da Mantiqueira, o que dá início, consolida-se a transição, dá início à fase, essa segunda etapa da vida de Prestes, onde ele seria o secretário-geral do Partido Comunista. Prestes seria secretário-geral do Partido Comunista entre 1943 e 1980. Por 37 anos, Prestes seria o principal dirigente do Partido Comunista. Grande parte desse tempo vivendo na clandestinidade. Prestes sai da cadeia em 1945, é eleito senador com uma exuberante votação. Seu mandato é cassado em 1947, quando o Partido Comunista perde o registro e todos os seus parlamentares perdem seus mandatos. Prestes voltaria à clandestinidade, viveria na clandestinidade entre 1947 e 1958. Em 1958 é derrogado o pedido de prisão preventiva contra Prestes, ele passa a viver numa semi-legalidade. Não era perseguido pela polícia, mas tampouco podia ter vida legal, não podia concorrer a cargos públicos, não podia assumir sua condição de secretário-geral do Partido Comunista, até porque o Partido Comunista continuava proscrito, o Partido Comunista continuava sem ter vida legal. Essa semilegalidade seria rompida com o golpe de 64. Prestes é o primeiro nome da lista de cassação da ditadura militar. Ocupa o número 1, era o principal inimigo do regime militar, tanto pelo seu peso político quanto por sua história, como pelo peso que ele ainda mantinha nas Forças Armadas. Uma das ações repressivas mais duras dos golpistas foi exatamente limpar as Forças Armadas daqueles quadros mais progressistas, muitos dos quais eram seguidores de Luiz Carlos Prestes, ainda que não fossem militantes do Partido Comunista. Depois do golpe militar, entre 64 e 71, Prestes permaneceria no Brasil na clandestinidade, até mesmo saindo do país e regressando ao país clandestinamente nesse período. Em 1971, o cerco repressivo já era muito forte, manter um nome como Prestes na clandestinidade era uma tarefa muito difícil, muito custosa e muito arriscada, e o Comitê Central do Partido Comunista decide que ele deveria ir para o exílio, e Prestes sai do Brasil clandestinamente em 71 para viver na União Soviética até 79, quando ocorre a anistia e Prestes retorna ao Brasil. Prestes retorna ao Brasil já com fortes críticas à linha política do Partido Comunista brasileiro. Prestes vai construindo, desde o início dos anos 70, um ponto de vista crítico à posição que o Partido Comunista desenvolveria no Brasil ao longo da sua história, a visão que o Partido Comunista tinha
sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, Prestes passa a fazer uma crítica de que o Partido Comunista tinha incorrido em fortes erros de avaliação que o haviam levado a uma posição caudatária, uma posição seguidista, uma posição subordinada ao que então se chamava na época da burguesia nacional. Que o Partido Comunista não havia compreendido que o papel da burguesia brasileira era sempre atrelado ao imperialismo, que a burguesia brasileira não possuía nenhuma condição de romper com o modelo neocolonial, que dependia dele organicamente, que, portanto, a burguesia nacional não podia ser considerada como um setor social com o qual se deveriam desenvolver alianças estratégicas, que o processo de luta revolucionária no Brasil para derrotar o monopólio da terra, a concentração de renda e riqueza, a dependência em relação aos Estados Unidos, dependeriam exclusivamente da capacidade da classe trabalhadora e do povo em construir uma forte aliança com uma enorme capacidade de mobilização popular, que a burguesia brasileira não tinha contradições de tipo antagônico e não era uma aliada estratégica no enfrentamento ao latifúndio, na luta pela democracia, na luta por igualdade, na luta pela soberania nacional. Prestes compreende que o Partido Comunista tinha tido uma leitura equivocada ao longo dos tempos em relação ao papel da burguesia brasileira, em relação ao tipo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o que havia levado tanto a erros esquerdistas quanto a erros direitistas, de ilusão na burguesia. Prestes passa a avaliar que a derrota no golpe de 64 foi por conta da ilusão que o Partido Comunista e ele próprio teve em relação à burguesia, não ter se preparado para enfrentar a contra-revolução e assim por diante. Prestes, ao desenvolver essa linha crítica, acaba por se isolar no Comitê Central e ser afastado da Secretaria-Geral formalmente em 1980, dando origem à terceira etapa da vida de Prestes, já no outono da sua vida. Prestes, entre 1980 e 1990, não estaria formalmente integrado a nenhuma estrutura partidária, embora tenha se filiado ao PDT nos últimos anos, antes de morrer. Prestes estava filiado ao PDT, era uma filiação honorária, foi recebido por Brizola, embora ambos tivessem muitas contradições no passado, mas Prestes não era um quadro do PDT, era uma espécie de filiação democrática, com a perspectiva de que Prestes em algum momento pudesse assumir alguma candidatura pelo PDT e recebeu todas as honrarias por parte de Brizola. Mas fundamentalmente a atividade de Prestes era uma atividade, naquele período, entre 1980 e 1990, uma atividade bastante isolada. Ele tinha muitos apoiadores, esses apoiadores se constituíam em comitês por todo o país, mas não compunham uma organização partidária. Prestes dedica os últimos 10 anos da sua vida a disseminar seu ponto de vista crítico sobre a trajetória do Partido Comunista, a falar para a juventude, a participar da campanha das diretas, a participar da campanha de Lula em 1989, o último grande comício no qual Prestes participa é exatamente o comício de encerramento da campanha do Lula na Candelária, no Rio de Janeiro, ao lado de Brizola e de outras lideranças de esquerda. Prestes participaria das lutas populares, das lutas sindicais e dedicaria um grande esforço para estabelecer uma crítica política à linha seguida pelo Partido Comunista ao longo de tantas décadas, Partido Comunista do qual ele era o principal dirigente. Portanto, não era uma crítica a esmo ao Partido Comunista, era uma crítica com forte conteúdo autocrítico, porque Prestes, finalmente, foi o principal responsável pela linha do Partido Comunista, enquanto foi seu secretário-geral. Prestes também assistiria, já nos últimos momentos da sua existência, à crise do socialismo no leste europeu, acompanharia com muita dor, com muita amargura esse processo, e Prestes morreria pouco tempo antes, pouco menos de 2 anos antes, do desaparecimento da União Soviética. Uma leucemia aguda o levaria à morte aos 92 anos de idade, no dia 7 de março de 1990. Como vocês podem reparar, uma trajetória heróica, uma trajetória de um pai da pátria, uma trajetória honesta, de um homem que tinha um profundo sentido da história, um profundo sentido autocrítico em relação aos seus próprios erros, um homem de uma honestidade
a toda prova, a um ponto tal de que quando ele morre, o Estado de São Paulo, diário conservador do principal estado brasileiro, em seu editorial, faria uma homenagem a Prestes, o chamando de varão de Plutarco, ou seja, atestando a absoluta honestidade, o caráter incorruptível de Prestes, sua absoluta coerência com a causa revolucionária, um homem que poderia ter sido o dono do país se tivesse aceitado o convite de Getúlio Vargas para ser o chefe militar da Revolução de 30. Prestes não aceita esse convite porque não concordava com o conteúdo, com a natureza de classe da Revolução de 30. Ele era um homem já com a cabeça voltada a construir o caminho para uma revolução socialista, considerava a Revolução de 30 uma falsa revolução. Prestes não aceita, portanto, o convite de Getúlio, e Prestes tivesse aceitado esse convite, talvez tivesse se transformado no principal chefe de Estado da história brasileira, mas ele recusa o convite de Getúlio, demonstrando assim sua coerência, sua honestidade, sua dedicação à causa revolucionária, sua dedicação à luta internacional da classe trabalhadora, com os seus erros, que muitos foram os erros que Prestes cometeu, e seus acertos, mas fundamentalmente com a sua valentia e a sua honestidade. Termino assim a exposição de hoje. Antes de darmos por concluído o programa, duas mensagens importantes. Primeiro, eu queria sugerir a vocês fortemente que se inscrevam no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 minutos. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através dos superchats. E não se esqueçam, fazendo sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Encerramos assim o programa 20 Minutos História dessa sexta-feira, 6 de março de 2020. O tema foi: quem foi Luiz Carlos Prestes? Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 9 de março, com o programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço.